Merecem e devem ser tratados com todo o respeito, né, gente? Mas infelizmente não é sempre que isso acontece. Por isso que no Brasil a gente conta com leis específicas para tratar do assunto. Sempre prontos para dar amor pra gente, é o mínimo que a gente faz, respeitando a vida, né? Vamos falar sobre esse assunto com o delegado que está aqui no estúdio com a gente hoje, Roberto Afonso da Silva. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Obrigado, bom dia. A gente já falava aqui, né, antes mesmo da entrevista começar, o quanto você não precisa ser um amante, né, dos animais, mas respeitar, né, e não maltratar a vida antes de mais nada, né, e proteger é o mínimo que nós, enquanto seres humanos, enquanto cabeças pensantes, precisamos fazer, né? Isso é essencial. A partir do momento que você protege o menor ser que seja, você obviamente também está protegendo o ser humano. Exato. Ninguém está aqui impingindo o amor, né? Nós amamos incondicionalmente, eu amo os animais incondicionalmente, mas tem gente que simplesmente não liga. Mas não maltrate, não judie, né? Respeite, pelo menos, a vida. E é por isso, por essa falta de respeito que precisa existir leis específicas, precisa existir aí uma Constituição que diz quais são as nossas responsabilidades e nós, enquanto os amantes aí dos animais, precisamos fiscalizar. O que a gente pode destacar na lei de importante que a gente pode atentar que protege realmente esses animais dos maus tratos? A verdade, a Constituição de 88, ela trouxe no artigo 225, eu acho que a primeira Constituição Verde, que trouxe diretamente o meio ambiente como uma questão a ser tratada pela sociedade. E previu, num dos incisos, que a crueldade contra os animais, ela deve ser combatida. Então, o bem-estar do animal, foi previsto isso também, uma coisa interessante. E dentro disso, seria fácil para a gente estabelecer a conduta do que seria maus tratos ou abuso previsto pela Lei 9.605 de 98, que veio depois da Constituição. Então, se a gente analisar dentro das 5 liberdades do animal, a gente vai entender se há ou não o ato de abuso e maus tratos. E como é que a gente pode classificar, então, esses abusos, identificar? O animal ele tem que ser livre de medo e estresse, ele tem que ser livre de sede e fome, ele tem que ser livre de desconforto, ele tem que ser livre de dor e doença e ele tem que ter liberdade para expressar o seu comportamento animal no local. Então a gente consegue identificar, por exemplo, se a gente tem uma vizinhança que tem um cachorro que late muito ou chora muito, é importante que a gente fique atento para saber que se pode estar acontecendo alguma coisa normal naquela residência? Sim. O cachorro latir, ele está expressando o comportamento dele. Agora, o excesso do choro, está chorando muito, por que está chorando muito? Está sofrendo, está sentindo dor. O animal ele é senciente, ele tem sentimento, ele sofre também, ele sente dor. A dor é a dor em qualquer local. Claro. Apertou o cachorro, ele vai sentir dor. Então precisa analisar isso aí. Porém, nós filtramos muito isso aí, porque briga de vizinho é comum. O cachorro ser o primeiro a ser denunciado, para que você vá no local e aí você prejudica o vizinho. A gente não está falando aqui de um incômodo, né? O vizinho está incomodado com o latido do cachorro, você vai lá e faz uma denúncia. Exatamente. Não é por aí, né? Agora, se você está observando que o cachorro está, por exemplo, preso por muito tempo, né? Se ele está aí corrente curta, privado da sua liberdade com corrente curta. Corrente curta. Agora, às vezes, a pessoa ela desconhece. A gente precisa analisar também no local se essa pessoa ela tem conhecimento que aquela corrente curta, ela está causando um maltrato no cachorro. Então, a gente explica isso para a pessoa. Óbvio que a gente vai analisar as 5 liberdades no local. Sim. Né? Desde que seja uma coisa bem sucinta, a corrente está curta, mas você analisa a pessoa, ela compreende a questão. No mês seguinte, a gente faz uma outra visita para a pessoa de surpresa e analisa a conduta dela de novo. Se a corrente continuar curta, ou seja, não dá para alegar mais desconhecimento da lei. Em que pese não poder alegar isso. Mas a gente dá uma... de cachorro, de gato aqui, mas é claro que essa lei vale também para animais de grande porte, né? A gente tem aí situações nas cidades do interior, por exemplo, que as pessoas colocam um cavalo num cubículo, né? Numa situação totalmente diferente do que ele deveria estar vivendo, que de repente está muito magro, né? Situações que a gente consegue observar que o animal está em sofrimento, essa denúncia também é válida. Claro que é. Tem que ser. Essa denúncia, ela tem que existir para que a gente tome conhecimento e se consciência de que a gente é um ser que vive
em conjunto com a natureza. Então não é só o ser humano. Não adianta a gente ter uma sociedade antropocêntrica, que hoje nós somos. Dela, né? Então não é um utilitário. A gente tem que entender que é a moral da igualdade. Então, moralmente, a gente tem que entender essa igualdade. Tá. Né? Não é simplesmente o ser humano, entre ele próprio, ele cria desigualdades. A mulher, ela veio numa série de situações aí, conquistando coisas que hoje a gente olha e analisa e fala, um absurdo isso, claro. O que aconteceu. Então, se o próprio ser humano, ele cria desigualdades para o ser humano, então mais ainda com o animal. E isso a gente precisa entender, mas a questão moral, precisa mudar um pouco isso aí. Tá certo. Agora, com relação à denúncia, para que ela tenha mais base, mais consistência, a pessoa, é importante que ela reúna algumas provas, de repente tire fotos, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, faça um vídeo daquele momento, daquela situação em que ela viu aquele flagrante para levar até vocês, isso dá mais peso para a denúncia? Dá peso para a denúncia e filtra as denúncias mentirosas. Claro. Né? Então, é importante? Sim, mas isso vai ser determinante para que a gente atue naquele caso específico? Não. A gente vai analisar a maneira como essa denúncia foi formulada e a gente já tem um know-how bem específico com relação às denúncias que são mentirosas. Né? Tá. Então, a gente vai saber sim, óbvio, se tiver um material, quanto mais tiver prova, mais material de trabalho, para a gente é melhor. E como é que funciona a diligência? Vocês vão até o local para avaliar o que está acontecendo com esse animal? Sim, a gente, quando a gente recebe a denúncia, a gente filtra aquelas que a gente sabe que são mais gravosas, a gente já manda a equipe para o local e algumas outras ocorrências a gente necessita trabalhar com um veterinário. Tá. Então a gente aciona os veterinários que a gente já tem contato, né, que são pessoas também que estão ajudando bastante e são dignos de aplauso o trabalho deles, que eles estão fazendo. E eles estão ajudando muito a gente no local. E eles indicam, olha, a situação aqui realmente, em que pese a gente não entender como policial que aquela situação é de maus tratos, mas o técnico, Claro. O profissional, como o veterinário, ele consegue indicar sim, ele dá a volta no animal e pequenos detalhes ele já observa, a apatia do animal. Então assim, o animal ele está muito apático, então ele não responde a certos atos que são praticados. Por que ele está apático? Ele está sofrendo, ele está com medo, ele está doente, mas está doente, está tendo tratamento? Ah, tem. Você tem o laudo, o parecer médico do tratamento? Ah, tenho. Então são coisas que vão indicando, vão mostrando, mas aí o profissional que ele vai ter o know-how em cima do trabalho, né? E essas denúncias que muitas vezes viralizam em rede social, não é incomum a gente ver em Facebook aqueles vídeos terríveis que, né, acabam sendo compartilhados muitas vezes, até que chegue em alguém que consiga fazer alguma coisa. Vocês também se baseiam nesse tipo de denúncia? Vocês chegam a procurar ou essas denúncias acabam chegando até vocês? Ou então, peço até para que você dê uma indicação melhor para essas pessoas, em vez de ficar simplesmente compartilhando só com os seus amigos essas imagens que fazem mal para a gente, muitas vezes são imagens muito fortes, né? Que você pegue esse vídeo e leve até uma delegacia. Como é que funciona esse comportamento dentro de rede social? Na verdade, quando viraliza, é inevitável que a gente acabe também acompanhando o caso, né? Porque nós somos reflexos da sociedade, somos policiais, mas nós estamos inseridos no contexto. Então, algum policial olha isso aí e já vai levar o trabalho para a delegacia, mas não impede da pessoa que tem essa informação, leve para a gente esse vídeo, esse CD. Tá. Então, a gente trabalha com todas as possibilidades, a gente não descarta nada, não. Tá certo. Vamos conhecer agora um trabalho muito bacana, que você falou dos veterinários que ajudam nessas diligências e tudo mais, mas existem muitas ONGs que também ajudam as pessoas a conscientizar com relação a não maltratar os animais, a como levar conhecimento de como tratar bem esses animais até as pessoas. É o caso, por exemplo, da ONG Mapa. Vamos dar uma olhada no VT. Bom, o Mapa foi fundado em 2011, nós somos uma ONG, a gente tem quase 5 anos, a gente foi fundado em agosto de 2011. Mapa significa Meio Ambiente e Proteção Animal e a gente começou ele atendendo denúncia de maus tratos de animais domésticos. Então,
esse tipo de trabalho é aquilo que a gente tem mais experiência hoje. A gente começou saindo na rua, levando os animais para dentro de casa, cuidando do nosso próprio bolso e mostrando esse lado para a sociedade de maneira a encontrar pessoas, parceiros e apoiadores que tornassem hoje o Mapa o que ele é. A gente recebe denúncia todos os dias. A gente não tem estrutura para lidar com todas elas, então a gente já tem um perfil de escolher. Vamos pegar aquelas que são as piores, que são aquelas que normalmente um cidadão comum não vai ter estrutura para lidar. A partir daí, retirou esse animal, a primeira coisa vai levar no veterinário, fazer uma primeira olhada, vai identificar o que tem, o que precisa, se vai ficar internado ou não. Passando dessa fase do veterinário, eles vêm para cá no Cani Resort, que é o nosso canil parceiro. Aqui eles vão ser o que a gente chama de ressocializados. Então aqui eles vão aprender muitas vezes a conviver com outros animais e com outras pessoas, porque o nosso objetivo é que todos os animais que a gente retira sejam reinseridos na sociedade, sob a forma do que a gente chama de adoção responsável. Com a lei. Então, quando eu recebo uma denúncia de maus tratos, minha equipe faz uma primeira visita de averiguação. A gente nunca vai lá com uma decisão tomada, a gente sempre vai entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás nós recebemos uma denúncia, fomos até o local, a pessoa se negou a abrir, deixar a gente entrar, o que já é um indicador para a gente que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí, nesse momento, a hora que a gente entendeu que aqueles animais estão em risco de vida, a gente procura os órgãos responsáveis. Então, a gente foi até a polícia, a gente pediu ajuda, a polícia deslocou uma viatura para acompanhar a gente até lá e fazer valer a lei. A primeira coisa que a gente precisa falar para o cidadão de forma geral é o tamanho da responsabilidade que ele vai ter uma vez que ele coloca uma outra espécie dentro de casa. Não é uma questão de status, não é uma questão de satisfação pessoal. Você está trazendo uma vida para dentro da sua casa, uma outra espécie que enxerga o mundo de uma outra maneira. Então você já vai ter que estar preparado para lidar com esse desafio de conviver com alguém que entende a realidade de uma maneira completamente diferente. Maus tratos aos animais são coisas realmente muito comuns, acontecem muito e é crime. É muito legal que a gente bata nessa tecla que o maltrato é crime previsto por lei para que as pessoas saibam que elas têm um amparo legal atrás disso. Se o seu vizinho, se o seu conhecido, se o seu familiar, se o seu melhor amigo está fazendo uma coisa dessa e você está entendendo como maus tratos, você pode sim procurar as responsabilidades dos órgãos responsáveis por isso e fazer uma denúncia e pode ter certeza que eles são obrigados a seguir essa denúncia e instaurar uma investigação. Lindo dessa ONG, parabéns a todos os envolvidos, viu? Eu quero deixar aqui para vocês o site, para vocês fazerem contato, mapa.org.br. O mapa você vai dobrar o A final, tá? São 2 As no final, mapa.org.br ou lá no Facebook, mapa também, mas com 2 As no final. Obrigada a todos aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vamos falar das penalidades agora. Eu imagino que para o tamanho da covardia que envolve um crime contra os animais também, né, já que é o assunto específico que a gente está tratando aqui hoje, a gente tem aí uma desigualdade de tamanho, de força, de poder, né, quando a gente fala em maltrato contra os animais. Por isso que eu acho que o peso da covardia ele é muito grande, né? E por isso que eu imagino que, por mais que você fale que a pena é alta, coisa que eu não acredito, ela nunca vai ser suficiente. Quais são as penalidades para maus tratos? O que a gente pode dizer? Isso é um problema ainda. A legislação ela vem sendo atualizada ao longo do tempo. Eu acho que o nosso legislador está atento à questão do meio ambiente e principalmente com relação à crueldade com animais. Mas ainda hoje, você pega o ato de abuso, maltratos, você vai ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Aí o que acontece? Nada. Essa pena, como ela é muito baixa, ela vai entrar na Lei 9.099, que são crimes de menor potencial ofensivo. Então, essa pena privativa de liberdade ela vai ser substituída por uma restritiva de direitos. Tá. Então, no final das contas... Não acontece nada. Acontece, mas não a maneira como você colocou muito bem isso aí. É
é muito discrepante a atuação do tamanho do homem crime em cima do com a animal. pena que ele recebe então, depois. Exatamente. Isso Mas precisa... reincidivas depois acabam atenuando, Se atenuando causa não, morte, agravando você vai a ter um situação. aumento da pena, mas mesmo assim ele vai continuar dentro dos patamares Baixo. que seria Infelizmente. possível ainda a aplicação da Lei 9.099. Mas, óbvio, a legislação a gente precisa acreditar que ela sempre vai evoluir nesse sentido para que a gente tenha o máximo possível o entendimento da igualdade moral com relação aos animais. Claro. Eu acho que isso é muito importante. importantíssimo. É uma reflexão importante para todos fazerem, É importante. sem dúvida. Agora, a gente não está falando isso das penas baixas, não, para desencorajar você a denunciar. Muito pelo contrário, é importantíssimo que você faça a denúncia, independente de qual seja, para que isso seja investigado e tem que ser feito na delegacia certa, que é justamente essa delegacia que é especializada em crimes contra os animais, tá bom? Então, os telefones para as denúncias pode anotar aí, deixa na geladeira, já coloca no seu celular, direto. 3224-8208, 3224-8208 ou o 3224-8480, 3224-8480. Roberto Afonso da Silva, delegado, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço e o programa está de parabéns, porque acho que isso tem que ser divulgado mesmo. Com toda certeza, a gente vai fazer isso com mais frequência até. Obrigada pela